Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui comigo hoje, assistindo mais uma live sobre reflexologia podal, né? Falando aí da reflexologia podal, também da profissão reflexoterapeuta, onde a gente escolhe aí temas específicos, né? Para que a gente possa aprofundar os conhecimentos naquele tema, tirando aí as nossas dúvidas, deixando a insegurança de lado, para que a gente atue cada vez melhor na nossa profissão. Correto? Muito bem, obrigada. Então, mais uma vez juntos, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Por isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que escolheu estar aqui comigo para assistir mais essa aula. Papel e caneta na mão, né? Concentrados. Vamos tentar focar nessa aula, tá? Porque se o nosso objetivo é evoluir na profissão, é realmente se diferenciar como reflexoterapeuta, então, sem dúvida, gente, aprender, né? Aprofundar o conhecimento que a gente já tem na área, se atualizar e estar embasado de forma aí nos estudos científicos, isso é fundamental para a gente progredir, tá? Então, muito bem, qual é o tema, filhos, da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é reflexologia podal passo a passo, protocolo para grávidas. Muito bem, vamos falar das grávidas, das gestantes e o tratamento com a reflexoterapia. Bom, gente, antes de darmos início ao conteúdo em si, tá? Efetivamente ao conteúdo, eu tenho um recadinho para dar para vocês, rapidinho, que é o seguinte. Gente, essa live de hoje, na verdade, não é uma live. Como assim, filhos? Explica melhor isso. É o seguinte, gente. Hoje eu estou gravando neste momento, tá? É uma sexta-feira, deixa eu ver o horário aqui, ó. 19h44, tá? Hoje é uma sexta-feira, dia 15, 19h44. Estou eu aqui sentadinha, dando início aqui à gravação dessa aula. E você que está aí assistindo hoje, na segunda-feira, né? Vendo essa aula aí já na segunda-feira, dia 19, correto? Hoje é amanhã 17, 18, isso, né? Dia 19. Gente, eu tô na dúvida aqui do dia, porque amanhã é 17, então 19, não, é dia 18. Isso mesmo. Então, segunda-feira, você que está aí assistindo essa aula, na segunda-feira, dia 18, às 17 horas. Então, o meu eu aqui do passado está com o seu eu aí do futuro, e juntos a gente está participando aí, interagindo nessa aula. Por que eu estou gravando, gente, essa aula, tá? Eu estou gravando essa aula porque eu estou em viagem. Então, nessa segunda, esse horário, eu realmente não teria como estar ao vivo com vocês, tá? Mas eu provavelmente estou aí no chat, tá? Então, vocês vão participar aí no chat, eu vou acompanhar as respostas de vocês, a interação, mas o conteúdo está sendo liberado gravado. Poderia arrumar uma desculpa, e uma desculpa até válida? Poderia. E falar assim, gente, não foi possível, vou marcar um outro dia, ou enfim. Mas essa live de hoje já é a 28ª live, tá? É a live número 28, live consecutiva. Então, são 28 semanas consecutivas, né? Que eu libero conteúdo toda semana, tá? Uma aula ou tirando dúvidas de vocês, de modo que a gente possa não perder o nosso compromisso, tá? Então, por comprometimento, pela seriedade que eu tenho com vocês, né, do meu trabalho, e como eu falei que toda segunda-feira às 17 horas nós teríamos aí uma aula, um conteúdo para ser liberado, então, fazendo jus à minha promessa, estou eu aqui gravando essa aula, tá bom? É só para contextualizar, de modo que vocês saibam aí que essa aula é gravada, mas que foi feita com muito carinho, com muita atenção, tá? Para poder passar para vocês. E não deixem de participar no chat, que eu tô de olho aí no chat, tá? Muito bem, gente. Então, dando início ao nosso conteúdo dessa aula de hoje, a live 28, né? Tá. E não posso esquecer de falar o seguinte, tá, gente? Essa live, ela faz parte de aulas da comunidade Pegando no Seu Pé, tá bom? Então, essa live de hoje, ela vai ficar disponível por alguns dias,
tá? No máximo uma semana, e depois ela vai direto para a comunidade, para os membros da comunidade, onde eles têm acesso a essa aula e outras, e todos os benefícios, né, de ser membro da comunidade, os materiais complementares e tudo mais. E se você não está entendendo o que eu estou falando, filhos, que comunidade é essa? O que você está falando? Calma. Depois que terminar essa aula, né? Agora não, tá? Fica comigo aqui, concentra na aula. Depois que terminar essa aula, você vai no link da bio, lá no meu Instagram, aqui no YouTube também, no link da descrição desse vídeo, logo aqui abaixo, e aí você vai acessar a aula 26, tá? A aula 26, eu explico detalhes sobre a comunidade, como é que ela funciona, quais os benefícios para os membros fundadores, para caso você não faça parte ainda, você possa entender para fazer parte, combinado? Então é isso aí. Dados os devidos recados e explicações, nós vamos então agora para o conteúdo, né? Para a aula em si. Gente, é o seguinte, então, repetindo o tema, para ficar bem gravadinho aí, para vocês já saberem exatamente o que a gente vai aprender hoje. Então, a gente vai aprender sobre a reflexologia podal, passo a passo, o protocolo, né, o tratamento de reflexologia para grávidas, para gestantes. Então, eu vou começar respondendo uma pergunta que uma vez eu recebi na caixinha de perguntas dos stories no meu Instagram. Meu Instagram é @pegando no seu pé. Então, eu recebi lá uma pergunta em que a pessoa queria saber se eu conhecia algum local que oferecia a reflexologia gratuitamente, né, pelo SUS. E aí a minha resposta foi que sim, tá? Que eu conheço, sim, um local, qual eu admiro muito o trabalho deles, acompanho muito de perto o trabalho, tá? E que oferece a reflexologia gratuitamente, que é o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, tá? É um hospital maternidade, né, em BH, o Sofia Feldman, e ele é 100% SUS. Ou seja, o hospital, ele oferece a reflexologia em um núcleo especial que eles montaram, chamado Núcleo de Terapias Integrativas e Complementares. E dentre as terapias oferecidas, né, gratuitamente, isso é importante frisar, gente, por isso que eu admiro o trabalho, oferecida gratuitamente, né, para as mamães e também para os funcionários ali, está a reflexologia podal, tá? O Sofia Feldman, ele oferece a reflexologia da seguinte forma, é o escalda-pés junto com a reflexologia, é bem completo, bem interessante, tá? Eu vou até colocar a foto aí do hospital para vocês só se situarem de qual hospital que eu tô falando, tá bom? Então, depois vocês podem acessar aí o site pela internet, tá? O site do Hospital Sofia Feldman, e aí vocês vão encontrar essa foto aí, ó, tá bom? Essa página inicial, ó. Tem um pedacinho da foto do hospital ali, ó, mas já dá para ver, né? Hospital, isso, tá? Então o site do hospital, deixa eu enxergar aqui, ó, sofiafeldman.com.br, tá? Isso, aí tem até uma foto maior aí, dá para ver direitinho, tá vendo? A entrada do hospital. E aí, no hospital, tem o núcleo de práticas integrativas e complementares, tá? Onde oferece gratuitamente para as mamães, também funcionários do hospital, a reflexoterapia. O Hospital Sofia Feldman, ele é referência como hospital maternidade 100% SUS, né, aí em Minas Gerais. E eu acompanho o trabalho deles porque eu acho bem interessante o fato de oferecer a reflexoterapia e pela quantidade de partos que são feitos, em média, todos os meses, gente. Então, são, em média, 900 partos mensais. É muito, né? E essas mamães são atendidas, né, de forma que essas práticas integrativas e complementares que são oferecidas, né, ajudam muito as futuras mamães e seus bebês, né? E aí, lendo materiais aí do Sofia, depois vocês podem pesquisar com calma, o escalda-pés e a reflexoterapia ganha, assim, de goleada de escolha das mamães como terapia integrativa, né? Então, é bem interessante. E por que eu estou citando, gente, toda essa história aí do Sofia? Tem até um outro link que eu separei aqui,
que dá para ver uma foto das mamães fazendo reflexo? Deixa eu colocar aqui para vocês, gente. Então tem um link que depois vocês podem entrar. Ó, tá aí. Aí lá abaixo do link, eu vou deixar esses links que eu estou falando nessa aula abaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Que aí facilita para vocês acessarem. Mas nesse link do Sofia Feldman, falando do núcleo de terapias integrativas, abaixo tem uma foto que vocês conseguem, tem várias fotos, mas uma foto que eu queria destacar, que é a última, né? Aí dá para ver as gestantes recebendo, tá vendo? A reflexologia, olha, já dentro lá do núcleo, já do hospital, né? Tem uma gestante que tá aí logo à frente, que tá até com o nenenzinho recém-nascido, e aí ele tá em cima dela, assim, bem bonita a foto, e ela recebendo a reflexologia aí no pós-parto, né? E aí tem outras fotos do Sofia, que a gente já consegue ver também as grávidas recebendo, né? Muito bem, filhos, por que você está abrindo essa aula, falando um pouco da história do Sofia Feldman, falando que ele oferece a reflexologia entre as práticas integrativas e complementares e tudo mais? Gente, raciocina junto comigo, olha. A gente está falando aqui de uma instituição, né, um hospital grande, referência, 100% SUS, né? Inclusive, é importante até a gente mencionar que todas essas práticas realizadas lá nas mulheres grávidas, né, nas gestantes, também lá nos trabalhadores da instituição, né, essas ações que são desenvolvidas lá no núcleo, elas são regulamentadas através de um programa chamado Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E é financiada, né, recebe o financiamento do Ministério da Saúde. Então, essas práticas, elas têm uma portaria, né? Elas têm uma portaria definida, elas têm ali um número direitinho, né, do Ministério da Saúde, aí tudo certinho lá do Sistema Único de Saúde, um número de decreto, aprovado, né, pela política nacional, tudo certinho. Então, ela é documentada. O que eu quero dizer? Se existe toda essa seriedade envolvendo um hospital, um núcleo e tudo, então a gente imagina assim, que existe a gente pensa, raciocina junto comigo se você concorda, tá? Se faz sentido para você. Existe uma segurança naquela prática integrativa, uma segurança para a mãe, para o futuro bebê, enfim, do que está sendo oferecido ali. Se houvesse algum risco à saúde daquela mãe, à saúde do bebê, enfim, você acredita que um hospital financiado pelo SUS, né? Tipo, a mãe não paga, ela faz um trabalho gratuito, né? É analisado, né? Pelas políticas aí, práticas integrativas nacionais, do Ministério da Saúde e tudo mais, seria oferecido algo desse tipo numa instituição como um hospital? Se oferecesse algum risco à saúde de mãe e bebê? O que você acha? Faz sentido pensar que... Escreve aí para mim, que eu tô de olho no chat, né? Então escreve aí no chat para mim, se você acredita o seguinte: bom, então se oferece é porque é seguro, né? É porque foi testado, foi analisado, foram feitas reuniões, enfim, tá tudo muito sério, tudo muito analisado, decreto, número, enfim. Escreve aí para mim. Acha que existe algum risco ou é seguro? Tá bom, escreve aí o que você acha e aí nós já vamos dar continuidade aqui com a matéria, tá? Escreve aí, não, filhos, acho que é seguro, acho que faz sentido ou não, acho que não, acho que não sei, fico na dúvida, não sei o que pensar sobre isso, tá bom? Escreve aí. Então, eu abri essa aula com essa situação para fazer vocês raciocinarem e chegarem às suas próprias conclusões, tá? Mas baseado em evidências, tá? Não é baseado aí no que eu tô pensando, no que eu tô achando, mas em evidências, tá? Então, você que é reflexoterapeuta, que está aqui acompanhando essa aula, que está analisando qual é a segurança que eu, reflexoterapeuta, posso oferecer caso uma grávida, uma gestante, né, me procure. E aí você vai raciocinar de acordo com essa aula, tá? Bom, o que eu falo para vocês, gente? Que acredito, tá? Sinceramente, e até baseado na minha experiência,
E eu vou mostrar hoje nessa aula os porquês disso na segurança que é a reflexoterapia para gestantes, tá? Agora, se você é reflexoterapeuta, está aí me ouvindo, acompanhando essa aula e tem dúvida, e aí você pensa assim, eu não sei o que pensar, eu acho que pode ser contraindicado, pode trazer algum risco, enfim. Se você pensa dessa forma, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que a culpa não é sua, tá bom? Porque você está pensando assim, ou está agindo assim, né? Digamos que você nem atenda grávida. Não, eu não atendo grávidas. Acho que é contraindicado. Mas não é culpa sua pensar desse jeito. Ou você aprendeu assim, dessa forma, quando você estudou, ou você ouviu assim, tá? Porque isso é algo comum, tá, gente? É algo que a gente ouve sim, e é algo que eu acompanho muitos reflexoterapeutas, eu já tive alunos exatamente com esta dúvida, ou com essa maneira de pensar. Mas, filhos, por que você está aqui, então, dando essa aula e ensinando diferente? Você está ensinando diferente do que eu acredito, se é que você acredita assim, tá? Você está aí dizendo que é uma prática segura, que pode sim, tá? Ser aplicado em gestante com resultados muito, muito excelentes. Então, por que você está ensinando diferente, tá? Gente, eu estou ensinando diferente porque o que eu vou ensinar para vocês hoje tem fundamento. É o que eu acabei de falar. Eu não vou ensinar de algo que eu penso assim, ou eu acredito assim, tá? É um fundamento, tem base para o que eu vou ensinar. E inclusive não só relacionado às gestantes apenas. Esse fundamento vale para qualquer situação, qualquer patologia, distúrbio, tá? De pessoas que procurarem vocês para tratamento com a reflexologia, incluindo pessoas que fazem parte dos chamados grupos especiais, né? Que vamos citar aí, ó, grávidas, cardiopatas, pessoas com problemas circulatórios, diabéticos, hipertensos, doenças crônicas e por aí vai. Então, essas pessoas, elas podem ser atendidas com a reflexoterapia com segurança e com eficácia, tá? Baseada nesse fundamento que eu vou passar para vocês. Quais são, então, esses fundamentos, tá? Então, eu vou apresentar aqui 3 pilares que vão detalhar e explicar esse fundamento, combinado? Então, primeiro, como funciona a reflexologia? Qual que é o funcionamento da técnica que a gente utiliza? Segundo, os estudos científicos, tá? Então, qual é o embasamento baseado em pesquisas feitas com a reflexologia e as gestantes, tá? E as grávidas. E terceiro, os resultados, né, gente? Então, resultados tanto desses estudos, quanto dos meus próprios resultados, né, ao longo aí desses 16 anos de prática clínica com a reflexologia, e também agora dos meus alunos, né, resultados que eles já estão tendo, aplicando com segurança a reflexologia, inclusive em grávidas, tá? Vamos começar então com o primeiro pilar? O primeiro pilar é o funcionamento da técnica a qual a gente utiliza. Qual é o funcionamento da reflexologia neurofisiológica, que é a abordagem a qual eu trabalho, tá? Então, falando da reflexologia. A reflexologia é uma técnica natural que visa estimular, né, o nosso sistema nervoso para que ele busque o equilíbrio, né? Como terapeutas, nós chamamos de homeostase. Então, é o equilíbrio do organismo. O que quer dizer isso? O que está demais, o sistema nervoso entende que ele tem que ir lá e atuar para equilibrar, para voltar ali aos níveis de normalidade. E o que está defasado, está de menos, também vai fazer mal para o organismo, tem que voltar ali os níveis de normalidade dentro das possibilidades, né, gente? Dentro das condições gerais, globais, de cada organismo, do ambiente externo, de uma série de outros fatores. Muito bem. Esses nervos, né, os quais a gente estimula no pé, a gente pode direcionar para áreas e pontos específicos para que o sistema nervoso entenda, né, onde ele tem que dar maior atenção. Então, onde está mais defasado? Onde que está mais comprometido? Né? Onde que ele precisa realmente dar foco para atuar para que seu organismo se equilibre mais rápido, né? Mais assertivamente. Então, essa é a base da reflexologia. O Bob está até aqui do lado, deixa ele me ajudar. Então, terminações nervosas, né? Nervos aqui nos pés,
mais de 70 mil terminações nervosas que nós temos aqui nos nossos pés, uma vez estimulado, né? Esses estímulos vão sair daqui, né? Vão se comunicar com o nosso cérebro. O nosso cérebro entende que tem alguém mexendo com ele, tá? Eles saem daqui do pé, ó, percorrem a nossa medula, a nossa coluna, né? E chegam ao cérebro. O cérebro recebe, tá? Essa estimulação, entende o que está sendo estimulado, devolve o estímulo para onde foi solicitado. E assim é feito consequentemente, né? E o cérebro vai atuando. Filhos, mas isso não é feito naturalmente? Essa estimulação já não é um processo automático do nosso corpo? Sim, sim, é um processo automático. Mas aí, devido à ansiedade, o estresse, ambiente, né, externo aí, que compromete a saúde, falta aí de vitaminas, minerais e uma série de outros fatores, esse organismo se desequilibra, né? Então, essas informações que vão e vêm do nosso cérebro acabam ficando comprometidas, né? O nosso sistema nervoso ele fica descompensado, né? O que a gente chama de sistema nervoso abalado. Ele fica abalado, ele fica descompensado, ele fica desequilibrado e, se não for corrigido, né? Acaba gerando ali uma série de sintomas e desses sintomas acabam gerando, né? Se instalando doenças, né? Bom, então, base de reflexologia, entra a estimulação, né, para meio que renovar esse sistema, para trazer esses lembretes necessários que o sistema continue atuando devidamente. E aí, gente, entra a seguinte questão, no caso das gestantes e de outras necessidades a serem tratadas com a reflexoterapia. Bom, mas então isso aqui é contraindicado, ou isso não se deve tratar com a reflexoterapia, como no caso das gestantes. E aí? Como que a gente raciocina em cima disso? Gente, olha só, quando algo é contraindicado, né, não se deve utilizar aquela abordagem para tal situação. Compara aí com a bula de medicação, tá? Uma bula de um remédio. Quando você pega uma bula e vê lá contraindicado, ou não é indicado para, quer dizer, que aquele grupo, ou aquelas pessoas que têm digamos assim, aqueles quadros não se devem utilizar, não devem se utilizar daquela medicação. Por quê? Porque vai fazer mal, vai fazer isso, aquilo outro, né? Mas isso, gente, é colocado ali, foi testado, né? Pessoas foram testadas com aquela medicação, geraram aqueles sintomas, aqueles efeitos colaterais indesejáveis, né? E aí sugere-se que pessoas com aqueles quadros, né? Aquelas situações descritas ali não usem a medicação, porque pode acontecer. Inclusive, coloca até a porcentagem, né? Tantos por cento teve esses sintomas, tantos por cento teve. Ou seja, o que quer dizer isso? Foi testado, né, para realmente se confirmar que tem ali aquela contraindicação. Trazendo isso para a nossa realidade como reflexoterapeutas, quando a gente fala que a reflexoterapia ela faz mal para tal quadro de pessoas, para o grupo, vamos dizer assim, né, tal grupo, tem que ter teste para isso. Qual que é o teste? Qual é a confirmação de que é ruim? Não se deve fazer, né? Então a gente tem que raciocinar em cima disso. Então a conclusão é assim, que do mesmo jeito que tem os testes para comprovar o que é bom, né, os efeitos positivos, a eficácia, também se tem para comprovar o que é mal, o que é ruim, que tem efeitos colaterais, né? O contrário é também verdade. E com a reflexologia funciona da mesma forma, né? Por isso que entra o segundo pilar, que eu mencionei aqui já no começo dessa aula, são os estudos científicos. Os estudos científicos, eles servem exatamente para fazer essa separação, para provar ou testar o que é bom e o que é mal. E o que é mal também é mostrado. Isso aqui não é bom para esse tipo de situação, é melhor não utilizar, né? É melhor não usar essa abordagem. Então, quando a gente avalia e testa aí, por exemplo, no Google Acadêmico, no PubMed, né? E aí a gente começa a ver na prática ali, né? Dentro dos estudos, a gente entra lá no Google Acadêmico e coloca lá gestantes e a reflexologia, ou entra no PubMed, né, e coloca lá também em inglês, né, para gestantes, grávidas e reflexologia,
a série de artigos que traz daquelas pesquisas, né, a gente encontra artigos mostrando muito positivamente o efeito da reflexologia podal nas gestantes, né? Lembra do Hospital Sofia Feldman? Então, você já começa a ligar as coisas, né? Então, gente, olha só, eu separei alguns, né, para vocês aqui, assim, são vários artigos que vocês encontram, mas alguns que me chamaram mais atenção e tudo assim, e que eu quis separar, assim, detalhes da conclusão da pesquisa que foi feita, né? Então, aqui tem um que fala sobre os efeitos da reflexologia na pré-eclâmpsia. É um estudo experimental, né? Aí, no caso, a pré-eclâmpsia tem a mulher, né, em trabalho de parto, ela tem um aumento da pressão arterial, de modo que ela tem essa condição, ela pode desenvolver essa condição, né, chamada pré-eclâmpsia e ter a eclâmpsia, e isso, se não corrigido, pode ser muito grave, né, e pode causar muitas complicações para a saúde da mãe e para a saúde do bebê. E aí foi feito, né, esse estudo experimental, que foi positivo, né, com a reflexologia, e aí eu separei aqui para vocês. Eu vou colocar, gente, só lembrando, tá? Todos esses links desses artigos que eu separei aqui na descrição do vídeo. Então, depois vocês podem abrir com calma, olhar, tá bom? Sem problemas. Aí tem um outro que eu separei aqui, do PubMed. Esse eu tirei do PubMed, e aí o tema dele é efeitos do aconselhamento e da reflexologia solada. Quando fala solada, né, da sola aí dos pés, na fadiga em mulheres grávidas. Então, aí o estudo, ele se concentrava aí na questão da fadiga. Aí vai ter a introdução, o objetivo, os materiais e métodos utilizados, né? Quais foram os resultados nos grupos testados. E aqui na conclusão, que eu queria ler para vocês desse estudo, tá assim, ó. Com base nos resultados deste estudo, o aconselhamento e a reflexologia de sola diminuíram significativamente a fadiga em mulheres grávidas. Olha que legal, gente, diminuiu de forma significativa, tá? Espera-se que os resultados deste estudo possam ser usados por todos os grupos de tratamento e parteiras para controlar e fornecer cuidados obstétricos para mulheres grávidas. Então, já mostra aí a eficácia, a segurança, né? No caso, especificamente que foi testada a fadiga, né, para as mulheres grávidas. E um outro estudo também que eu separei, e aí o tema dele já é assim, olha, o efeito da reflexologia podal nos níveis de ansiedade de mulheres em trabalho de parto. Só fazendo um adendo, uma observação importante, é assim, se tratar mulheres grávidas, né, no período gravídico aí, no período gestacional, né, tem a sua importância, tão qual a importância também no trabalho de parto, né? Não é verdade? Ou até mais. É um período decisivo. E aí, esse estudo mostra, né, o efeito da reflexologia das mulheres já em trabalho de parto. Então, olha a segurança da técnica aplicada nessas situações, né? E aí, esse estudo, inclusive, é um estudo, não é do Brasil, não, tá, gente? Tanto esse quanto o outro estudo, eles são de fora, tá? Tem até que olhar aqui de onde que é. O primeiro que eu citei aqui dos efeitos da reflexologia solada no ano de 2017. Depois tem que ver aqui de onde que é, né? De qual país que foi testado. E esse outro aqui é de 2018. Olha para vocês analisarem comigo. É recente esse estudo, né? Então, a conclusão desse segundo estudo, né, da ansiedade no trabalho de parto, tá assim: a reflexologia podal demonstrou efeito positivo na redução dos scores, quer dizer, dos níveis aí totais de ansiedade das gestantes, né, a marcação. A reflexologia é um método não invasivo e econômico que pode ser utilizado por profissionais de saúde para reduzir problemas durante o trabalho de parto. Uma diminuição na ansiedade experimentada no nascimento melhora as experiências positivas de parto da mulher, promove um apego seguro mãe-bebê e protege a saúde mental pós-parto.
Gente, olha que legal. Então, não sou eu que estou dizendo isso, né? Então, aqui eu estou separando artigos científicos, né? E aí, quando você abre esses artigos, ele traz abaixo dos artigos artigos semelhantes com vários outros estudos similares, provando o benefício, a eficácia e a segurança da técnica. Então, esse aí é o segundo pilar, tá, gente? Falando dos artigos científicos. Só repetindo, os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Então, baseado nessas evidências, né, em todos esses estudos aí, e no que eu já mencionei, do que eu penso também, do que eu acredito, baseado em tudo isso, né, da segurança, da eficácia da reflexologia para o tratamento com as gestantes, né, com as grávidas, também não é minha própria experiência, né, volto a repetir, onde eu tive a oportunidade já de tratar, gente, grávidas, desde antes de saberem, né, que estavam grávidas, eu já tratava algumas dessas mulheres, aí descobriram a gravidez, então eu acompanhei o primeiro trimestre, depois o segundo, até o terceiro trimestre gestacional, até ganharem o bebê. Eu já tive esse privilégio, né, de acompanhar e sentir essa emoção, essa alegria da mãe, todo aquele período gestacional até ganhar o bebê, né, que passaram aí pelas minhas mãos, com a reflexologia, e eu pude ver o quão benéfica foi a técnica para essas mulheres. Porque assim como o período, ele é muito feliz, ele é muito alegre, né, para a grande maioria das mulheres, né, que vão ter ali o seu bebê, além de toda essa alegria, mas a gente sabe que tem sintomas, né, comuns, que podem acontecer, sintomas indesejáveis, naturais da gestação, né? E alguns até mais complicados, dependendo da saúde dessa mamãe, né? Pode trazer, sim, preocupações, desconfortos, até perigos à saúde, né? Dependendo ali do quadro da saúde da mamãe. E também para o bebê, né? A gente sabe que em alguns casos, o processo gestacional ele pode trazer alguns riscos para o bebê. Então, o que a gente fala? Que ter cuidado com uma gestante, quando a gente coloca a gestante, a grávida, num chamado quadro especial, grupo especial, gente, não é pela reflexologia. Não é porque a reflexologia traz algum risco, algum perigo, não. É porque a própria condição da mulher é diferente, né? Ela está ali numa condição especial. Ela precisa de cuidados especiais durante o período que ela está carregando um bebezinho ali no ventre dela, né? Então, o profissional reflexoterapeuta, ele vai ter cuidado com uma mulher gestante, mas não é só ele, é todo o profissional de saúde. Qualquer outra coisa que essa mulher for fazer, ela não vai fazer igual a uma mulher que não está carregando um bebê ali no ventre, correto? Então, assim, se ela vai fazer um raio-x, é diferente para uma gestante. Se ela vai tomar uma medicação, é diferente para gestante e para lactante, né? Quem está amamentando. É diferente. Exige cuidados diferenciados, né? Para a saúde, não só da mãe, quanto do bebê em especial, né? Então, quando fala que quadros especiais requerem cuidados especiais por parte do reflexoterapeuta, não é pela técnica, é pela condição que a pessoa traz com ela, certo? Então, quando a gente fala que a reflexoterapia é uma técnica segura, né? Pensando nessas evidências científicas, mas pensando também em como a reflexologia funciona, a gente já entende que é seguro, né? Quando a gente estimula sistema nervoso, é o sistema nervoso que faz o direcionamento da estimulação, que toma as decisões internas do corpo, incluindo as decisões de um organismo gestante, né, de uma mulher gestante, e é o cérebro quem vai determinar o que vai ser feito. Não é o que você está estimulando que vai determinar, não é. O cérebro, ele capta o estímulo e devolve conforme o sistema nervoso direcionar. Então, chegando a essa conclusão, quando a gente pensa também se é eficaz e se é seguro, tranquilo, fazer a reflexologia pensando no bebê. Porque para a mãe, a gente já sabe, né? Já viu aí as evidências que é seguro. Mas e para o bebê? E se a gente analisar também, né, em termos de anatomia e fisiologia, né, e com a base da reflexologia,
que é buscar o equilíbrio daquele organismo, se um ambiente biológico, né, ali o corpo da mãe, que está gerando aquela vida, ele está mais tranquilo, né, menos ansioso, estressado, menos intoxicado, com níveis hormonais mais equilibrados, absorção melhor de nutrientes, de vitaminas, daquilo que a mãe tem se alimentado, né? Se tiver um ambiente mais seguro, ela se sente confortável, ela se sente acolhida, ela se sente cuidada. Então, qual é o reflexo disso na saúde do bebê? Excelente, né? Quanto melhor estiver a mamãe, também melhor estará esse bebezinho, né? Então, enfim, a gente só vê aí benefícios, né? Ou seja, um bebê crescendo num ambiente biológico ali, o corpo da mãe mais saudável possível, então mais saúde também para esse bebê. Novamente, eu volto a citar o Hospital Sofia Feldman, né? Então, é exatamente esse objetivo que o núcleo de terapias integrativas tem, proporcionar benefícios para a mãe e para o bebê, né? Se pensa também no bebê, claro, né? Muito bem, gente. Então a gente sempre pensa aí, né? Quando a gente trata uma grávida, uma gestante, a gente está tratando ali, na verdade, duas vidas, né? É a vida da mãe e a vida daquele bebezinho por vir, né? Terceiro pilar, resultados. Então, gente, contra fatos não há argumentos, né? Na verdade, já diria o velho e bom ditado: contra fatos não há argumentos. Então, se eu tenho resultados apresentados aí positivos por essas pesquisas feitas aí em grandes hospitais, universidades, né, em centros sérios de pesquisa, eu tenho os meus próprios resultados como reflexoterapeuta, tenho resultados vindo dos meus alunos. Então, ao longo desses anos, né, a gente pode colher informações muito precisas, muito sérias, para dizer que o tratamento de reflexologia para grávidas, para a mulher gestante, né, ele de fato é seguro, né? Então, assim, o que eu digo, gente, para vocês, assim, que quando eu percebo, né, por parte dos profissionais, né, reflexoterapeutas, e até mesmo eu já tive a oportunidade de ver alunos meus que tinham extrema insegurança de tratar grávidas, e alguns nem tratavam, tá? Eu lembro, eu tive uma aluna, né, a Rosana, que eu lembro perfeitamente, assim, ela já era formada, ela era reflexoterapeuta, ela atendia, e quando ela veio estudar comigo e foi tirando algumas dúvidas e tal, um dos grandes bloqueios que ela tinha era tratar gestante, ela não tratava, tá? Ela não tratava grávida. E eu via perfeitamente que o que gerava essa insegurança nela, e eu falo que é assim porque eu percebo outras pessoas que acompanham o meu trabalho, que são profissionais da área, ou mesmo alunos, né? É falta de conhecimento. A Rosana, à medida que ela foi adquirindo conhecimento, ela foi estudando, ela foi tirando as dúvidas dela, ela foi se aprimorando, ela foi automaticamente perdendo essas inseguranças, tá? Ela foi automaticamente já passando a atender com naturalidade, segurança e assertividade as grávidas, né? Então, falando para vocês aqui, gente, com muito amor, né? Não é puxão de orelha, não tô brigando, tá? Longe disso. Mas com muito carinho, mas com muita sinceridade, por isso que eu formei a comunidade, né? É justamente para oferecer para reflexoterapeutas essa oportunidade de encarar a reflexologia como algo do qual ele de fato, a abordagem da qual ela de fato ela é, né? Com uma grande gama de conhecimento, né? Uma técnica que pode oferecer muito para as pessoas, mas a gente precisa encarar dessa forma. Tudo começa aqui, né? Na mente. Então a gente precisa sair, gente, desse conhecimento raso da reflexologia. De novo, volto a dizer, estou falando com muito amor, tá? Mas com muita seriedade. Tem que sair desse conhecimento raso, né? A gente tem que sair de qualquer achismo, de qualquer, eu acho que é assim. Não. A gente tem que encarar a reflexologia como uma abordagem séria, como uma abordagem que pode sim oferecer resultados, que pode sim trazer melhores resultados e eficácia para pessoas, incluindo a mulher gestante. Então, se você talvez tenha insegurança, tenha medos, bloqueios, ou ainda fala, não, eu não trato grávidas, se faça essa pergunta, seja sincero consigo mesmo. Se não está faltando aí preparo, conhecimento,
prática, tá? Porque, gente, olha só, anota porque isso é verdadeiro. Nada ensina mais do que a prática. Ponto. Então, assim, nada como você ir praticando e vendo esse conhecimento adquirido na prática para dar essa certeza para você, a qual eu tenho hoje, entendeu? E que procuro repassar, né, para os meus alunos. Bom, então vamos ver aí agora o que a gente deve, então, estimular para uma gestante, né? E aí, se a gente também se pergunta, tem algum ponto que não se deve estimular? Alguma área, né? Algum ponto que não deve ser estimulado? Gente, olha só. Como eu falei, né? Se eu estou estimulando o sistema nervoso e estou concentrando, né, a estimulação em áreas e pontos que precisam de uma maior atenção, então meu sistema nervoso vai captar essa estimulação e direcionar, né, para as áreas e pontos, para os órgãos de maior necessidade. Então, se eu estimular nessa gestante, por exemplo, Bob, faz de conta que você é um pé feminino, não fica bravo, não. Então, se eu estimular aqui, por exemplo, né? Aqui, ó, útero, ovário, área pélvica, aqui em cima, né? Se eu estimular aqui, ó, área, deixa eu pegar assim que vai ficar mais fácil de ver, ó. Área reprodutora, eu vou causar mal para essa mulher? Eu vou causar os chamados que a gente chama, né, dos efeitos colaterais, algum perigo? A resposta é não. Novamente, olha o meu sistema nervoso atuando. E se tem uma coisa que o sistema nervoso de uma grávida está super ligado, é que tem ali, né, uma vida sendo gerada, porque o sistema nervoso está assim, ó, trabalhando com o sistema endócrino, né? E aquela mulher, ela está passando por uma explosão hormonal, né? Os hormônios dela estão totalmente diferentes de uma mulher não gestante, correto? Então, o sistema nervoso está ligado. Então, se eu estimulo essas áreas, então ele vai simplesmente mandar o estímulo para lá, entendendo que ali tem um feto que está sendo nutrido, que está sendo acompanhado, que está crescendo, enfim. É isso, não faz mal. Mas, como reflexoterapeutas, a gente entende, tá, que a gente precisa gerar os melhores resultados. Então, a ideia, né, a sugestão é concentrar naqueles sintomas normais do período gestacional, de acordo com o que a sua paciente grávida vai te apresentar, né? Então, isso aqui que eu tô passando é um geral, tá? Mas você não vai deixar de personalizar esse protocolo, fazer uma anamnese corretamente preenchida de acordo com a gestante que você está tratando, né? Para você ter melhores resultados, ser mais assertivo. Então, o que a gente dá atenção aí nas queixas dessa mulher? Normalmente, gente, dores na coluna, principalmente à medida que a barriga vai crescendo, né? E essa projeção da barriga vai aumentando e a lombar, né, vai sendo ali totalmente modificada. Então, muitas mamães reclamam dores na coluna, mas pode variar a área da coluna. Mas normalmente ali também na lombar, dores nas pernas, né? Um cansaço, a gente viu aqui a fadiga, a ansiedade, o estresse, porque é um período novo, é um período que traz muitas emoções. Essa mamãe tá ali com os hormônios totalmente diferentes, né? Então tem ali toda uma questão hormonal, enjoo, náusea, em especial no primeiro trimestre, né, gestacional, ansiedade, como eu já falei, o estresse, variações de humor, né? E essa parte hormonal também. Isso é para citar alguns, tá, gente? Isso aqui é o que a gente chama de base, protocolo base. E a partir daí, você não vai deixar de personalizar, né? Então, qual protocolo eu sugiro? Primeiro passo, gente, é assim: como a circulação sanguínea da mamãe ela fica mais comprometida, né? Então, a circulação sanguínea acaba ficando ali mais lenta, né? No período ali gestacional, acaba que muitas vezes é afetado o sistema linfático. Então, é muito natural no período gestacional a mulher apresentar a formação de edemas ou de inchaço, né? Em especial perna, tornozelo, nos pés, né? Pode também em outras áreas, os braços, mãos, mas normalmente membros inferiores são bem afetados. Então, se você vai atender uma gestante e você já olha para o pezinho dela e já percebe que o pé né, já está ali, ó, bem gordinho, né? Então, o primeiro passo é, antes de você começar a aplicar o protocolo, né,
as áreas e pontos que você vai atuar naquela mamãe. Então, a primeira sugestão é procure drenar aquele líquido. Porque se você for começar logo aplicando reflexo, mesmo que você vá fazer o alongamento, tá? E relaxamento, se tiver inchado, e dependendo do grau do inchaço, só de você tocar, você vai começar a marcar o pé dessa mamãe todo. E o edema dói muitas vezes, ele incomoda. Então, fique atento. Olha, gente, se tiver, principalmente aqui no dorso do pé, né, inchadinho, a mamãe não tem nenhuma alergia a algum creme, tudo, né? Isso é importante você se certificar lá na anamnese. Então, você passa um pouquinho ali do creme, e aí você pode, olha, antes de começar efetivamente a drenagem, só de você passar a mão assim, gente, ó, suave, tá? Bem suave. Ai, filhos, mas suave vai fazer efeito? Na verdade, a drenagem linfática, ela faz efeito assim, né? A linfa, ela percorre muito mais lento do que a circulação sanguínea. Então, fisiologicamente, a gente estimula o processo dessa forma, bem suave, tá? Tanto que, quando a gente coloca o dedo assim, fica marcadinho, quase que é superficial, né? Parece que o edema tá ali bem próximo da pele, né? A retenção de líquido. E assim, gente, sempre direcionando, olha, ó, para cima aqui, ó, sempre direcionando para a direção aqui do tornozelo, né? Pensa assim, ó, subindo. A ideia não é descer, senão, ó, vai reter mais líquido aqui embaixo, né? Então, a ideia é sempre, ó, ir lá para o linfonodo mais próximo, que é o da virilha, né? Então, aqui, ó, vai subir, é igual o sangue. O sangue não vai retornar aqui, não vai bombear lá da canela, né, da panturrilha para o coração. Então, é sempre na direção, ó, do tornozelo, ó, sempre para cima. Aí você vai bem levinho. Depois você vem estimulando o processo da drenagem mesmo, né? Então você estimula aqui, ó. Pode até bombear, ó, bem aqui no dedinho, ó, aqui próximo ao hálux, que aí você tá vindo dos linfonodos, né? Que tem maior concentração, são os mais volumosos, né? Então você tá vindo aqui, ó, aqui no hálux pescoço, esse aqui próximo ao ombro, ó, das axilas, né? E aí você tá vindo no outro conjuntinho aqui, ó, no outro pontinho, né, dos volumosos, que é o da virilha, ó. Esse aqui, inclusive, se você tombar o pé assim, ó, para a direção contrária de onde você tá enxergando a planta do pé, ó, aí esse buraquinho vai ficar mais evidente e aí você consegue bombear ele ainda melhor. Depois você vem fazendo esse movimento aqui, ó. Você concentra aqui nas canaletas, né? Nas divisões aqui dos dedos, ó, nas aberturas, e vem drenando, ó, bem levinho, ó. Com creme, imagina, a mão desliza mais fácil, né? Aí você vem, ó, incluindo aqui na lateral, opa, virar aqui, ó, na lateral do pé, até chegar nesse ossinho aqui, que é o maléolo, ó. Você vem drenando aqui toda essa lateral, porque aqui é a drenagem linfática periférica, que é para concentrar nas pernas mesmo, ó. Tá vendo? Então, é sempre do dedo para baixo, né? E faz esse movimento. Então, você vai ficar aí quanto tempo, filhos? O tempo necessário para você perceber que o pé desinchou. Então, tem gestante que às vezes com 5 minutinhos ali já drenando, você já vê resultado. Algumas você vai ficar um pouquinho mais. Mas que seja o suficiente para na hora que você for pegar, não ficar marcado, tá? Sabe qual que é uma dica? Dica de ouro? É assim, ó, você tá aqui com os dois pés, ó. Aí, se você for fazer, né, simultaneamente a drenagem, talvez você não vá perceber. Mas se você fizer num pé primeiro, rapidinho você já consegue ver a diferença entre um e outro, né? Aí você já viu a diferença, você já passa para o outro, né? E já continua depois com as demais áreas e pontos. Quais são elas? Aí, gente, é o protocolo base que eu ensinei na aula 27. Lembra? Vale também para as gestantes também. É para qualquer situação. Só que por que salva a exceção de fazer a drenagem antes aqui? Que é para não incomodar a mamãe. Que é justamente para você conseguir manipular os pés. Para você conseguir movimentar sem ficar marcado, tá? Salva essa exceção. Aí você volta, faz estimulação da coluna, da área óssea, da área muscular, tá? Nos dois pés. Estimula muito bem a coluna, com ênfase onde a mamãe está reclamando mais. Então, se for, por exemplo, aqui, ó,
Sacrolombar, você vai pegar toda essa área aqui, ó, bem concentrada, ó. Você vai ficar aqui mais tempo, ó, sentindo a parte do osso, um pouquinho aqui do osso, né? A área muscular. Detalhe, antes de você fazer a coluna, só relembrando lá o protocolo que eu ensinei na aula 27. Então, entende que você já relaxou, já alongou, logo depois da drenagem. Então, você relaxa bem, né? Sempre na tolerância da mamãe, alongou, relaxou, fez as manobras de relaxamento, alongamento que você já sabe, né? Onde você já aprendeu como reflexoterapeuta. Aí você vem para a coluna, que eu acabei de falar. Depois da coluna, aí você já vem para a circulação sanguínea, né? Que é a mesma localização aí também da drenagem, só que aí o toque já é um pouquinho mais intenso. E agora, já estando drenado, né? O líquido já tá mais, já escoou, você já consegue pegar melhor também sem machucar aquela mamãe. Muito bem. Aí você trabalha hipófise, né? Trabalha os pontos principais, ó, que é bom para irritabilidade, né? Que é bem aqui, ó. O hálux, ele tem uma digital parecida com a digital aqui, ó, do nosso dedão da mão. Então você vai pegar, acompanhar aqui a digital e aí vai estar bem no fim dela. É meio de lateralzinha, assim, gente, ó. Muita gente acaba tendo o final aqui, ó, tá? Alguns têm até um alto relevo, assim, no ponto da hipófise. Então você estimula bem a hipófise. Aí você vem aqui, ó, ponto de supra, que vai estar aqui bem no meio da almofada superior, para tratar ansiedade, estresse. A mesma localização, gente, do ponto da supra, só que para cima, com a configuração da mão assim, ó, para cima. Aí você já vai trabalhar plexo, né, para cansaço, aquela fadiga, o esgotamento físico. Ah, uma dica muito legal aqui do ponto da hipófise, tá? Então, se você estimula assim, ó, em linha reta, ó, você pega no ponto. Mas a maneira mais precisa para você pegar da melhor forma é para cima, tá? Aí a pessoa sente bem mais o ponto. Aí você estimula, ó, a hipófise, supra, plexo. O que mais que nós vamos mexer? Deixa eu ver aqui, onde eu parei para não me perder. Aí depois da supraplexo, a gente pode trabalhar também, ó, tireoide, paratireoide, para questão hormonal, né? No meu Instagram, o arroba pegando no seu pé, eu fiz uns posts chamados ponto a ponto. E lá você encontra o ponto da hipófise, você encontra o ponto da supra, tá? Para você não ficar com dúvida desses pontos, caso você tenha. Então, você pode estimular, tem o da tireoide, tá? E aí você vai definir também. Eu preciso melhorar a imunidade dessa mamãe? Então, eu posso trabalhar intestino também, né? Intestino grosso. E aí, como que eu vou trabalhar intestino grosso, gente? O intestino grosso, deixa eu pegar aqui, ó. Lá no ponto a ponto, no meu Instagram, né, o arroba pegando no seu pé, tem também o do hipotálamo, que é importante trabalhar também. Então, para o intestino vai fazer esse formato aqui, ó, tá? E aí, imagina, ó, eu aqui, ó, eu tô partida ao meio, então da mesma forma que o pé, ó. Então, vai ficar metade para um lado e metade para o outro, né? Então, no caso do intestino aqui partido ao meio, esse lado aqui, ó, Bob pisou onde, Bob? Que você tá com o pé sujo assim. Ele vai ficar um pedacinho pro lado de cá, né? Então, o formato do intestino, só relembrando, tá, gente? Então, eu tô saindo daqui, ó, do ponto inicial do intestino grosso, que é o apêndice, ou a válvula iliocecal. Aí eu venho subindo, eu posso vir estimulando assim, ó, subindo, ou ir apertando e segurando um pouquinho em cada pontinho desse aqui do intestino, né? Ou eu posso vir com a articulação, ó, fazendo movimento rotacional, ou fazendo assim, ó, como se eu estivesse esfregando mesmo, né? Tracionando. E aí eu vou fazer isso em toda a área, ó. Ele vai cortar aqui de um lado para o outro, ó, um L invertido, ó. Um L de cabeça para baixo. Vai passar para o lado de cá, tá? Aqui eu tenho uma alça do intestino, que é a primeira, o apêndice, ou válvula iliocecal. Eu tenho outra alça aqui, eu estimulo bem onde tem as alças,
Aí passo para o lado de cá, que tem uma outra alça, eu concentro aqui nessa alça também, desço aqui também, e aqui, ó, nesse meu pé aqui, ó, o esquerdo, né? Ele vai fazer esse desenho aqui até chegar aqui no ponto do ânus, né? Só que aí, lembra, eu não tô partidinho aqui, então vai ficar um pedacinho do intestino aqui embaixo, ó. Tá? Na hora que parte. Então eu vou estimular dos dois lados aqui, do lado esquerdo, para finalizar a estimulação até chegar aqui no ponto do ânus, né? E vou estimular o pedacinho que sobrou aqui também no pé direito, ó. Desse ladinho aqui, ó. Aqui assim, ó, gente. Bem aqui assim, ó. Tá? Ó. Pronto. Estimulou dos dois lados, você estimulou o intestino grosso, né? Ah, mas essa mamãe também tá com algumas carências nutricionais. Precisa melhorar essa absorção de nutrientes. Que ela até tá comendo bem, mas tá sentindo uma fraqueza, uma lombeira. Então, onde que eu concentro? Intestino delgado. Então, eu pego esse quadradinho aqui, ó. O intestino grosso não passou por aqui? Ó. Aí o delgado vai estar aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. De um lado e do outro, tá? Eu posso fazer assim com articulação, ou eu posso fazer assim, ó. Ó. Tá? E trabalho os dois lados. Hipotálamo, que eu falei, né? Que também tem lá no post ponto a ponto, ó, bem próximo aqui, ó. Na área superior da unha, ó. Também aqui no meio, ó. Tá? Então, eu posso estimular aqui, ó, que é o ponto do hipotálamo, que é para melhorar esse esse raciocínio, né? Concentração. Ai, mas a mamãe não tá dormindo direito, eu tenho que trabalhar o sono também, o processo para dormir melhor. Então, um ponto que a gente não pode deixar de trabalhar para sono, além desses que eu já mencionei, tá aqui, ó, na base da unha, ó, dos dois pés. Então, eu posso estimular bem essa região aqui também para ajudar. Além da pineal, tá? Que é aqui, ó, aqui e aqui, ó, dos dois lados. Então, pontinho aqui, tá? Bem no cantinho aqui da unha e aqui, ó, tá? Tem esse post também no ponto a ponto lá no Instagram, tá? Aqui, gente, só uma dica importante: cuidado para não empurrar na direção da unha. Mesmo sua articulação, porque se você empurra, você pode até se cortar na unha, né? Então, sempre puxando para o seu lado, ó. Então, eu toco o ponto e puxo para cá, ó, para minha direção. Ou se eu for tocar e segurar, aí também, ó, é uma outra forma de estimulação, tá? Então são dois pontinhos aqui e dois pontinhos no outro pé. A pineal é a glândula no cérebro que libera a melatonina, que é o chamado hormônio do sono. Então olha quantas sugestões de pontos nesse protocolo base eu já posso trabalhar com essa mamãe e ela já vai ter excelentes resultados, né? Ah, filhos, faltou aí a náusea. No primeiro trimestre, que as mulheres reclamam muito. Gente, olha só, aqui tá a tireoide, não tá? Então, você pode trabalhar o ponto da cárdia, que é a boca do estômago. Vamos chamar assim, a boca do estômago. Então, além de você trabalhar o ponto do estômago, você pode trabalhar aqui, ó. Tá aqui bem no encontro do ponto de tireoide para a tireoide, ó. Então, tá aqui assim. E aí, uma forma também de pegar o ponto, ó, é fazer essa projeção, ó, para cima, invertida, tá vendo, ó? Olha como que eu tô fazendo, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar, opa, para cá, ó. Aqui, ó, assim. Aí eu vou pegar melhor o ponto da cárdia, tá? Se eu pegar reto, pega também. Mas é como se ela tivesse mais para cima, tá? E aí eu pego fisiologicamente, ó, dessa forma. Tem também o ponto da cárdia, tá? Lá no ponto a ponto, para facilitar isso aí para vocês. Ou seja, e depois disso, você ainda vai personalizando, vendo o que está doendo mais no pé daquela mamãe, para você concentrar melhor a sua estimulação e ter melhores resultados, né? Agora, gente, a gente não pode deixar de falar aqui, né, além dos protocolos, a seguinte questão, olha. A definição, a conclusão final, se você vai atender ou não uma gestante, não vai ser a questão da eficácia da técnica, da segurança, ou, enfim, do não perigo que a técnica tem,
para uma gestante, né? Então, é segura, é eficaz, é não invasiva, muito bom. Já sei disso. Mas existem casos, filhos, em que é melhor não atender? Sim, eu vou explicar quais são, né? É assim, gente, cada grávida é uma grávida. Parece redundante, né? Mas é. Então, tem grávidas que são muito saudáveis, que têm uma gestação tranquila, né? Outras grávidas, elas já têm alguns problemas de saúde que já advêm antes da gravidez, né? Elas são diabéticas, elas são hipertensas, ou elas já tiveram outras gestações mais delicadas, mais perigosas, né? Já tiveram abortos espontâneos, uma série de outros problemas que torna aquela gravidez chamada gravidez de risco. E aí, você vai deixar de atender essa mãe? Não necessariamente. Mas, quando você vai preencher a anamnese ou numa conversa, né, com essa gestante, ela tem ido ao pré-natal? Ela tem feito devidamente os exames que lhe são solicitados e acompanhado esse processo ou não? Ou ela é uma mãe que, na hora que der eu faço e tudo, e aí se gerar algum perigo, alguma situação delicada vai cair na sua mão, né? Então, assim, qual é o comprometimento dessa mamãe com a gestação dela, né? Então, mesmo uma mãe saudável, ela tem ido ao médico obstetra, tem feito devidamente o pré-natal, né? É uma questão. Mas se não, aí já é uma outra questão, certo? Além disso, gente, tem mães que são muito tranquilas, assim, emocionalmente, mentalmente, no sentido de entender que a reflexologia é natural, que não faz mal. Mas já tem outras mães que são sugestionáveis, né? Em especial algumas mamães de primeira viagem. E isso é normal, né? Elas se preocupam tanto com a gestação que qualquer coisa que acontece com elas de diferente, elas já logo associam. Ai, eu tô passando mal. Ai, foi aquilo que eu comi. Ai, foi a reflexologia que eu fiz, tenho certeza. E aí, qualquer coisa que acontecer a mais, né, ou até de mais grave, e que definitivamente não foi a reflexologia, ela pode, não quer dizer que ela vai, tá, gente? Mas ela pode associar a reflexologia. E aí você, como terapeuta, né, reflexoterapeuta que está cuidando dela, vai ter que ter toda uma postura, uma forma correta de se posicionar e falar que não, de forma tranquila, não foi a reflexo, porque a reflexo é natural, não tem contraindicação, e etc, e etc, e explicar isso para a mamãe, né? Inclusive, se for uma mamãe muito sugestionável, talvez você até opte em falar com ela o que está estimulando o pé dela. Olha, o que eu estou mexendo aqui é só para náusea, é as dores que você tem sentido na coluna e tal, até para ela ficar mais tranquila, né? Mas se mesmo assim é uma mamãe que vai atribuir a você, talvez por segurança sua, né, por uma questão assim de você se resguardar, talvez você opte por não fazer a reflexoterapia nela. Não porque vai fazer mal, não porque vai causar algo para ela, né? Mas para te resguardar, para que você não tenha contratempos, enfim, relacionados a isso. Entendeu a situação? E aí, se você perguntar assim, ô filhos, mas e aí, quando é que eu vou saber qual gestante então eu não trato? Gente, essa questão ela é muito pessoal, é de cada reflexoterapeuta, né? Até porque você que vai ter acesso a conversar com essa gestante, fazer a anamnese com o histórico de saúde pessoal dela. Então, é o que eu falei nessa aula, né? E repito, nada ensina mais do que a prática. Então, essas escolhas profissionais que a gente está fazendo, que a gente faz ao longo da carreira, né, da profissão, elas vêm com a prática, né? E aí você vai desenvolver um bom senso, uma perspicácia, né, de falar assim, não, essa aqui eu vou achar melhor não atender por essas questões que eu acabei de estar agora, né? Mas essa outra aqui, eu não vejo problema algum em atendê-la e vai ser tudo tranquilo, tudo certo, né? Então, assim, atender ou não atender, seja gestante ou qualquer outra situação, né? É muito pessoal e gera responsabilidade para o reflexoterapeuta, tanto em atender quanto em não atender também, né? Então é isso, tá? Você vai desenvolvendo bom senso, você vai definindo aquilo que também pode te resguardar enquanto profissional. Espero que você tenha gostado, tá? Você que está aqui comigo, agradeço
muito a companhia de vocês, tá? Agradeço muito a interação no chat e espero de verdade ter contribuído com uma melhora na formação, no conhecimento, tá bom? Gente, ó, então, só repetindo. Como eu falei antes, é justamente por esse e por outros motivos, né, de insegurança, medos e bloqueios, deixar que o reflexoterapeuta fique muito mais seguro naquilo que ele está fazendo e tenha uma postura muito mais assertiva, até nessas escolhas, decisões do que fazer, quem atender. É justamente por isso que eu montei a comunidade Pegando no Seu Pé, tá? Então, mais uma vez, se você ainda não sabe direito o que é a comunidade, como é que ela funciona, link na descrição do vídeo para você assistir a aula 26, onde eu explico os 3 passos fundamentais, imprescindíveis para você ter sucesso na profissão, né, como reflexoterapeuta, e eu explico também sobre a comunidade Pegando no Seu Pé. Detalhe, tem vantagens, tá, para membros fundadores. Então, não perca tempo. Se você quer conhecer, quer aprofundar os seus conhecimentos, você que já atende, né, que já é profissional da área, a reflexoterapia, a comunidade, né, falando da reflexoterapia, da profissão, é para você. Mas aí você precisa saber do que se trata, né? Live 26, link na descrição do vídeo. Filhos, mas eu estou começando do zero. Eu estou começando agora. Então, a comunidade ainda não é para você. Ainda. Mas aí você me manda uma mensagem, seja pelo WhatsApp, seja pelo direct do Instagram, @pegando no seu pé, que aí eu te passo mais informações, a gente se fala por lá. Combinado? Muito obrigada, gente. Ó, essa aula fica disponível aí por alguns dias. Aproveite, tá? Para assistir o conteúdo, anotar, porque daqui uns dias, máximo uma semana, ela vai para dentro da comunidade, tá? E aí a gente se vê toda segunda-feira, às 17 horas, para uma aula nova, com um tema novo, falando da reflexologia e também da profissão. Te vejo lá na próxima aula. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.